Agora vamos lá, gente, vamos começar um papo muito sério. A gente precisa pensar no nosso coração, apesar dele não dar sinais, né, de que ele está ali suscetível a alguma doença. São as doenças silenciosas. E, na maioria das vezes, a gente relaciona as doenças do coração ao excesso de gordura, ao sedentarismo, fumo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, enfim. Essas causas são comuns, são reais, são perigosas. Porém, nossas emoções e sentimentos também afetam diretamente a saúde do nosso coração. E para falar sobre este assunto e tirar todas as nossas dúvidas, recebemos hoje o cardiologista Dr. Hélio Castello. Seja muito bem-vindo. Eu amo te receber e eu fico muito feliz de saber que a gente tem um médico tão bom, tão eficiente, excelente para nos ajudar aí com essas questões. Obrigado, Cláudia. Já é sabido, né, como eu disse, colesterol alto, pressão alta, sedentarismo, obesidade, tudo isso é risco, mas emoção realmente pode afetar o coração? Sem dúvida, de duas formas, né? Primeiro, assim, é um fator de risco. As doenças emocionais, que o pessoal às vezes chama só de estresse. Mas, na verdade, não é estresse. O estresse, é a depressão, principalmente. É um fator de risco importante, inclusive para o desenvolvimento de infarto, de hipertensão, de uma série de coisas. E tem uma outra doença emocional que pode levar a um quadro que a gente chama de coração partido. Não sei se você já ouviu falar, que é uma síndrome que é semelhante ao infarto, só que não tem entupimento nos vasos. Você tem, por uma descarga de hormônios do estresse, o coração, uma área do coração temporariamente fica sem funcionar. Eu tive o coração partido, fiquei com uma cicatrizinha ali. Isso às vezes fica até com uma cicatriz. As pessoas acabam fazendo às vezes cateterismo, etc, tal, mas não tem entupimento, não precisa pôr estente. E a gente vê isso cada vez mais frequentemente. Agora na pandemia, inclusive, nós vimos bastante, eu acho, por causa do estresse. Tanto do estresse, do medo da doença, né, do Covid, etc, como do estresse do dia a dia, muita gente perdendo emprego, etc. Então isso foi muito comum. O estresse, ele libera cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. E é isso que faz com que o coração fique uma das suscetível coisas. a esse problema? É muito bom falar com você, porque você é uma pessoa muito inteligente e você faz perguntas muito boas. São 12 anos, né, aqui, conversando com o médico todo dia, mas 12 não é sempre anos que a gente, diariamente. não é sempre que a gente tem perguntas inteligentes assim. Mas, enfim, o cortisol é, sim, um dos hormônios responsáveis por toda essa crise, né? Mas existem outros, a adrenalina que todo mundo ouve falar, né? Fala, deu uma adrenalina quando vai numa festa, alguma coisa. A adrenalina é um hormônio que ele faz a gente ficar preparado para uma fuga, por exemplo. Então, se acontece alguma coisa aqui agora no estúdio e a gente precisa sair correndo, a adrenalina vai lá para cima para dar força para a gente correr. Só que para a pessoa que está sob estresse ou sob uma depressão, sobre uns problemas muito importantes, o nível de adrenalina, o nível de cortisol. O cortisol é a cortisona que a gente usa, às vezes, em remédio para... O cortisol também faz com que a gente acorde, né? É ele que te acorda. Ele acorda a gente fica com pique para viver o dia, né? Exatamente. Mas aí ele muito alto no horário errado não é bom. E o que acontece? O cortisol, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, ele aumenta o quadro inflamatório geral do corpo, ele pode causar aumento da pressão arterial. Então, tudo isso somado, e se a pessoa já tiver uma predisposição, aí pior ainda, né? E é interessante, a depressão, ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, né? Geralmente diz que o primeiro episódio de depressão, quase todos nós podemos passar por um momento de depressão. O primeiro episódio de depressão é mais comum na transição da menopausa para a mulher, até pela variação que tem hormonal. E assim, é 3 a 4 vezes mais frequente em mulheres. Então, isso pode ser um dos fatores de risco muito importante para as mulheres terem infarto e
ter aumentado a taxa de infarto entre elas. Agora é interessante porque a gente associa a depressão a questões emocionais, né? Como se a gente precisasse ter algum tipo de problema para ter depressão. Mas você acabou de falar, a depressão é muito mais comum em mulheres, inclusive nessa fase do climatério, né? Que é quando a gente está passando lá para a menopausa, por conta das oscilações hormonais. Então, na verdade, parece emocional porque ela dá sintomas emocionais. Muitas vezes a pessoa fica tristonha ou muito irritada ou não dorme ou tem falha de memória, mas ela está ligada mesmo a essa coisa que é química, né? Tem muita ligação a essa alteração hormonal, sem dúvida. E é um período também da vida da mulher, né, que às vezes pode estar passando por um período de queda de produtividade ou alterações no corpo que às vezes a pessoa não aceita. Depois eu te conto com detalhes, são muitas coisas, viu? Só a gente que sabe, né, Não, é amiga? verdade. Que dureza. É tudo junto, a verdade é essa. Tudo junto de uma vez só. E é tudo junto de uma vez só e ai da gente se não tomar muito cuidado, não prestar muita atenção e não fizer a prevenção. Agora, você está falando de mulheres, mas a gente tem uma história interessante de um rapaz. Eu até vou chamar o VT dele, que ele quis dar um depoimento falando sobre como a emoção afetou o coração dele. Depois Legal. a gente continua conversando. Perfeito. Acompanha essa história aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de doenças cardiovasculares. O Paulo Costa conseguiu escapar dessa estatística. Dia 12/9 eu tive um infarto, né? Chegando a ser atendido em um UPA aqui da minha cidade, Serra, Espírito Santo. E então ali foi constatado que eu tive um infarto fulminante. Mas graças a Deus fiz os primeiros procedimentos, fui transferido para um hospital de maior porte. E ali, graças a Deus, começou os tratamentos e em uma semana eu já estava em casa. Minha vida ativa antes do infarto era uma vida, digamos que normal, né? Praticando esporte, academia, treinando no dia a dia, futebol, pois sou treinador de futebol. Tenho aqui uma instituição chamada Joga Bonito e ali também eu treino normal com as crianças e a gente faz um trabalho bem legal. Então, assim, a minha vida ativa dentro do esporte também é uma vida também que jamais eu imaginava, né? Mas enfim, né? A gente jamais vai imaginar no que vai passar. Passei e agora é me dedicar e recuperar. Acredito que a minha vida hoje vai ter que sofrer algumas mudanças, né? Não radical, mas vai ter, para mim ser menos ansioso, né? Querer tudo resolver sozinho. Espero que assim, né, eu consiga me manter sem muita ansiedade, que atrapalha um pouco. Eu creio que a ansiedade me fez passar por isso, né? Mas vamos ter que se cuidar, né? Faz parte. Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui e vou agarrar essa oportunidade. Na vida não se resolve nada sozinho. Então deixa esse legado aí para as pessoas, que elas se cuidem, vá ao médico e que não passe por isso, que a gente não deseja nada disso para ninguém, ok? Um grande abraço. Muito obrigada. Bom, né, a gente olhar e ver assim, não é papo, acontece. E acontece muito mais do que a gente possa imaginar, né, doutor Hélio? Acontece bastante. E é interessante, quer dizer, quando você fala de depressão, de ansiedade, etc., você tem as duas coisas. Você tem como causa, que a gente estava conversando agora, e tem como consequência. A gente vê que cerca de 30% a 40% das pessoas que tiveram um infarto, depois tem um quadro ou de ansiedade ou de depressão, ou de, enfim, algum quadro psicológico, até pelo medo da morte, o medo de ter um novo evento, o medo de perder a família, etc. Então, hoje, muitos pacientes que têm infarto, a gente faz um acompanhamento paralelo com o psicólogo. Às vezes a gente leva um sustão mesmo, sabe? Eu acho que quem está em casa talvez já tenha passado por isso. Tem gente que passa aqueles trotes malditos querendo arrancar dinheiro da gente, fingindo que é filho, chorando. E aquilo, eu acho que é a pior sensação que a gente pode ter. Sensação de perda, né?
é horrível. Já recebi um telefonema desses, é terrível, né? Eu estava para entrar no ar, eu quase que desmaiei. E eu senti na hora que vem algo quente no nosso corpo todo, você meio que desfalece. Isso pode gerar um infarto? Pode, não é muito comum, né, uma crise assim, mas pode. Você tem uma descarga daqueles componentes todos que a gente está falando, dos adrenérgicos, que é o cortisol, etc., de uma vez só, né? E você pode ter, o que é mais comum acontecer, você ter uma arritmia. Tá. Isso é mais comum. O coração bate muito rápido e ele sai fora do compasso dele. A gente vê em filmes, em novela, A pessoa o cai, povo atende um telefone e fala, fulano morreu, a pessoa desmaia. Ou briga com alguém, a pessoa desmaia, né, e morre, enfim. Isso na vida real... Isso não é tão comum, assim, um quadro agudo. O que acontece é quando a pessoa tem uma predisposição, quer dizer, ela tem uma doença cardíaca, e aí aquele fato, ele pode desencadear uma coisa que já vem acontecendo. Até, antigamente a gente achava que as pessoas que tinham morte súbita, que é isso que acontece nas novelas, né? Elas não tinham nenhum aviso antes, por isso que chama morte súbita. Hoje a gente sabe que pelo menos 30% a 40% dessas pessoas, elas têm algum sintoma nos 30, 60 dias que antecedem o quadro. E geralmente são sintomas que ela não se dá conta. Então, ou é um cansaço um pouco mais exagerado do que habitual. Então, ela subiu uma escadinha, por exemplo, a escada aqui de entrar no estúdio, lá embaixo, e hoje ela sobe, ela cansa um pouco. Enfim, ela tem uma dorzinha, ela acha que é estômago, e assim vai. Então, são sintomas meio bobos, entre aspas, que estão precedendo o quadro de infarto que leva à morte súbita. Então, se você pegar uma pessoa dessa, que já tem uma obstrução importante no coração e que ela está suscetível ao infarto agudo, a hora que ela tem uma descarga desses hormônios, do estresse, naquele momento, a artéria se contrai. Se você imaginar que a artéria tem esse calibre, só que ela está com menos da metade, porque o resto está obstruído, a hora que ela se contrai fica mais fino ainda. Aí não passa o sangue, você pode ter um infarto, pode ter uma morte, né? Mas assim, o mais comum é que o estresse acumulativo seja mais deletério para... Isso, se a pessoa faz um acompanhamento médico, ela vai percebendo alterações em exames clínicos? Percebe. Sabe que eu estava comentando isso um pouco antes de vir para cá hoje, né? A gente eu dei uma aula hoje de manhã sobre outras coisas e a pessoa perguntou, prevenção é importante e tal, aquela pergunta óbvia, né? E aí eu falei assim, é muito interessante, porque a gente nasce, eu acho que eu até falei isso uma vez que eu vim aqui no programa, a criança é levada no médico várias vezes, etc. E de repente, a gente para de ir no médico. As mulheres ainda vão no ginecologista, os homens não vão num médico, num clínico, etc. Então, se a gente fizer, e isso está comprovado, se você fizer um acompanhamento pelo menos anual com um médico, escolhe, não precisa ser um cardio, pode ser um clínico, um gineco, enfim, não importa. Ele vai te conhecendo, é que nem carro. A gente compra o carro, a gente faz revisão. Por que a gente faz revisão? Pô, não está dando problema, não tem barulho, não precisa fazer revisão. Não, você faz para quê? Para se antecipar o problema. Então, você vai vendo. Aí, o médico conhece você, então ele sabe qual é a tua pressão normal, ele sabe qual é a tua dose, como é o teu açúcar, ele sabe, enfim, ele te conhece. Aí, você veio hoje no meu consultório, daqui a um ano você volta, eu palpo tua barriga e acho que está estranho, ou escuto teu coração, vejo alguma coisa diferente, eu falo, opa, Cláudia, vamos procurar isso. Você não precisa fazer aquele monte de exame. Eu falo, uma vez por ano você tem que ir no médico, tem que ser bem examinado. Aliás, até fazer um alerta. Se você vai no médico e ele não te examina, troca de médico, não faça os exames que ele pediu. Vai no médico que te examina, depois você faz os exames. É impressionante, né? Hoje em dia é raro a gente encontrar um médico que faça essa medicina com tempo, com cuidado, né? Tem que examinar. Infelizmente, principalmente as pessoas que contam com um médico no posto de saúde apenas, já é um pouco mais complicado. E eu entendo também o outro lado, tem muita gente, né? Muita gente para ser atendida, mas precisa... São escolhas. É. Não é?
Vamos lá, vamos prestar atenção nisso. Muitas perguntas aqui, olha, a Ida quer saber, ela foi ao cardiologista e ela disse, mas não estava sentindo nada. Ele pediu exames e descobri que preciso fazer uma mamária e uma safena. Isso pode acontecer? Pode. Provavelmente ela deve ter feito um cateterismo ou um exame que é uma angiotomografia e deve ter obstruções. E aí você pode tratar ou com angioplastia e implante de stents, que é o que a gente faz, ou pode ser a cirurgia, que é com mamária e com safena. Ficou melhor agora que está maior. Agora a letra está maior. Ajudaram a gente. Ajuda. A Cris está dizendo que o tio dela teve 2 desmaios e sem motivo, e ele é muito nervoso. Desmaio pode significar alguma coisa no coração? Pode, tem vários motivos para você desmaiar, né? Existe um quadro que a gente chama de quadro vasovagal, que não tem nada a ver com aquele vagal que a gente falava, o cara preguiçoso. É um nervo que inerva o coração. Então, tem pessoas, por exemplo, que quando passa num quadro de estresse, ou a pessoa, por exemplo, fica sem comer direito, etc., tal, ela pode ter perda de consciência, ela pode desmaiar. E não necessariamente a doença cardiovascular. Agora, você pode ter síncope, que é o desmaio que a gente chama, por arritmia, por aumento de pressão, por um monte de causas. Tá joia. Elisângela diz assim, ó, tenho 40 anos, tomo remédio de pressão há 1 ano, queria saber como evitar para não passar por cateterismo. O cateterismo, ele tem uma indicação, né? Então, assim, evitar, na verdade, o que ele tem que fazer? Ele tem que controlar bem a pressão dele, controlar os fatores de risco, e cateterismo é um exame invasivo que ele só vai fazer se houver suspeita de que tem algo entupido ou alguma doença que vai precisar de algum outro tipo de tratamento, problema de válvula, por exemplo, que vai precisar operar ou coisa do tipo. Então, evitar passar por um cateterismo não é bem isso. O cateterismo é um exame que pode ser que seja necessário em algum momento. Antes de vir aqui, eu fiz 2, antes de chegar aqui. E é tão engraçado, né? Porque as pessoas, elas têm na mente assim, vai fazer um cateterismo, já como se fosse algo terrível, né? E a pessoa é como se fosse realmente uma cirurgia, porque é um exame invasivo, mas não chega a ser uma cirurgia, né? Não chega. Nós vamos até um dia marcar um bate-papo aqui, eu vou trazer catéteres para a gente mostrar. Seria maravilhoso. Né? Hoje o cateterismo, ele é claro que o exame invasivo é sempre mais chato do que um ultrassom, que não invade. Mas, por exemplo, hoje a gente faz o cateterismo com sedação, uma sedação tipo de endoscopia, então o paciente dorme, ele dorme no começo e ele acorda no final, não é uma anestesia geral, uma sedação como endoscopia. Né? É feito, 95% é feito por essa artéria aqui da mão, né, do pulso. É um furinho, não é um corte. É injetar o contraste dá muito pouca reação do que dava quando eu comecei há 30 anos atrás. Nosso grupo já fez 150 mil cateterismos. Uau! Quer dizer, é um volume enorme. E hoje é uma coisa assim, o procedimento em si, o cateterismo é um procedimento diagnóstico primeiro. Ele é um procedimento de 10, 15 minutos. Entre a entrada e saída do doente leva quase 1 hora, né? Preparo, aquela coisa toda. Para a família, eu falo que para quem espera dura 1 hora, para quem faz dura 15 minutos. Né? E depois do cateterismo, a partir dele, você tem uma definição do tratamento para essas doenças que são mais sérias do coração. E aí pode, às vezes, precisar colocar o stent, que é o que a gente chama de angioplastia. E quando a gente faz o cateterismo e precisa de um stent, já faz na mesma hora? Já faz numa intervenção única? Depende. Às vezes, sim. Depende do caso, depende do tipo de obstrução que você tem. Por quê? Porque a gente tem que tomar todos os cuidados para a gente não fazer mal para o doente. Então, como a gente dá contraste, se o volume de contraste tiver que ser muito alto para fazer as duas coisas, eu prefiro, às vezes, fazer em 2 dias para não prejudicar o paciente. Então, depende de caso a caso. Mas muitos hoje a gente faz na sequência, realmente. Já é. Doutora, a gente conversou um pouco antes sobre o que pode acontecer e a gente alertou para uma das causas do infarto, que seria a depressão. Uma pessoa que foi diagnosticada com depressão, está tomando o seu antidepressivo, está fazendo acompanhamento com um médico, psiquiatra bonitinho, ela sai desse risco ou ela continua no risco por conta da depressão? Ela diminui o risco.
tá? Obviamente que a pessoa que tem uma história de depressão ou de um quadro psicológico, emocional importante, daquele período que ela teve um quadro depressivo, ela pode ter tido algum tipo de agressão cardiovascular, ou seja, subida a pressão, pode ter estimulado a formação de plaquinhas em alguns vasos, etc., que isso não vai ter retorno. Mas o risco vai diminuir se você tratar. E as duas coisas também, quer dizer, o indivíduo, por exemplo, que já teve um infarto, como eu estava falando, que depois fica com quadro depressivo, de ansiedade, etc., a gente sabe que se ele se mantiver sem tratamento psicológico, a chance dele internar, de novas internações, é 5 vezes maior do que o outro paciente que fez o acompanhamento, e a chance e o risco de morte é muito maior também. Então, hoje, por isso que é bom, quando você é atendido, o médico conversar com o doente. O médico não trata o coração do doente, ele trata a pessoa. Então, ontem mesmo eu atendi uma médica até, conhecida minha, etc., e ela está tendo oscilações da pressão dela, e etc. Tal. E aí depois, no final do papo, eu parei e falei para ela, vamos falar um pouco agora de você, o que está acontecendo? E ela tem problemas na família, problemas no trabalho, etc. Então, por mais que eu dê remédio para ela, se ela não tratar a causa, ela vai ficar uma farmácia cheia de remédio e daqui a pouco ela tem só efeito colateral do remédio, entendeu? Então, as duas coisas têm que estar caminhando lado a lado. Não tem jeito, não dá para separar, não. São as nossas escolhas, o tempo inteiro a gente tentando fazer as melhores, tentando organizar a vida da gente, cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual, isso é importante. A Valdira, ela diz assim, tenho 57 anos, faço atividade física de musculação, estou sentindo muito cansaço, oscilando a pressão. É normal? Não, não é normal oscilar a pressão. A pressão oscila, isso é importante a gente falar, a cada segundos ela oscila. Todo esse papo que nós tivemos aqui, a minha pressão já oscilou um monte de vezes e a tua também. Se ela oscilar dentro de uma faixa normal, o que é normal? A mínima ser variando de 6 até 8, 9, 8,5, 9, e a máxima variando aí de 10 até 13, 14. Nessa variação, sem problema. Quando a gente faz um esforço físico, por exemplo, se a musculação for pesada, na hora que ela está fazendo o esforço com o peso, com certeza a pressão, a máxima vai chegar a 15, 16 naquele momento, a mínima não sobe muito, mas sobe. Logo depois que ela para o exercício, a pressão volta ao normal. Então, se essa for a oscilação, é normal. Agora, se mesmo depois que para o exercício, a pressão dela está se mantendo alta, é importante ela procurar um médico. Perfeito. Desmaio pode ser cabeça ou coração ou os dois? A pergunta é da Suelizinha. Pode ser cabeça, tanto neuro como psicológico, e pode ser coração. Pode ser os 3. Ou seja, tá desmaiando? Estou desmaiando, não sei o quê. Não pode ficar de braços cruzados, né? Aquilo que eu falo com vocês, é assim, a responsabilidade diante de um presente que Deus nos deu, que é a nossa saúde. Então, eu sempre penso assim, poxa, não adianta falar que, eu tenho muita fé, amo a Deus, e aí ele te dá um presentão e você vai e destrói, quer dizer, cuida de qualquer jeito. Não faz sentido, gente. A gente tem que se cuidar, né? Tem que cuidar. Não pode, isso não é uma brincadeira. Vamos lá. A Cláudia está falando que ela tem muita ansiedade, dores no peito, está na menopausa. Ela fala, será que vou ter problemas no coração? Já não precisa ser tão ansiosa assim, né? Não, aí já é muita ansiedade mesmo. Vamos dar uma relaxada, vamos focar em algumas outras coisas. A gente às vezes precisa encontrar onde é que é o X do problema, igual o doutor estava falando, porque nessa fase da menopausa é muito interessante, foi o que eu falei, é uma mistura de muita coisa. Normalmente a gente vai percebendo que a casa vai ficando vazia, né? Hoje lá em casa só tem eu e meu marido, mas a gente ganhou um presente que é o neto, a sua também. Aí a gente vai experimentando uma fase nova. A gente tem que fazer boas escolhas, reatar um grupo de amigos, né? Fazer novos amigos, aumentar um pouquinho a rede de relacionamento, criar novas rotinas como casal, como pessoa, como mulher. Então a gente tem que ir fazendo buscas interessantes aí para ser feliz. Acho que é uma oportunidade.
É interessante isso, sabe? Que às vezes eu estou chegando em casa, aí eu ligo, quer que eu passe na padaria? Eu vou passar aí, eu te pego. Não, vamos fazer comida não, vamos, sei lá, comer um japonês, vamos... Às vezes é uma coisa boba que você vai fazer, mas sim, você quebra um pouquinho. Precisa. Não, quebra a rotina. Você falou de padaria, né? É interessante, porque quando a gente tem filho em casa, a gente precisa sempre fazer a comida, né? Que eles têm fome, principalmente o jovem quer comer, então tem que ter jantar. Agora, lá em casa, a gente está meio que adolescente de volta, claro, que cuidando da alimentação, mas a gente já pode comer um queijinho, uma coisinha diferente, não precisa ser aquele jantar, né? Come uma frutinha. Olha, tem mais tempo para os dois, isso é importante. Tem que melhorar aí a relação do casal também nessa fase importante. A Fabiana, ela diz, boa tarde, Cláudio e doutor. Meu esposo fez a troca da válvula órtica há 2 anos atrás, colocou a biológica Hancock. Isso. Quanto tempo leva a duração dela para ter uma nova troca? Ele tem 43 anos. Varia, Fabiana, mas em média essas válvulas biológicas, elas têm um tempo de 10 a 12, 15 anos, em média. Ok, depois tem que trocar novamente. Trocar, e hoje já existe um novo procedimento que a gente faz, que a gente implanta uma válvula através de catéter. Tá. Em cima da prótese que ele tem. Perfeito. Não tira aquela. Tem tanta tecnologia hoje, né? Olha maravilhoso. Que coisa boa, é muito bom. A Ida diz assim, exatamente assim, fiz uma angiotomografia, um cateterismo e ele me aconselhou cirurgia, stenter não resolveria, stent não resolveria. Realmente, quando não dá, né? Às vezes não dá. A Esther tá falando, meu pai tinha problema no coração, tinha bloqueio, acho que Chagas, talvez, não sei, por fim, tinha marca-passo. Ele falava que ele estava igual o carro, consertava uma coisa e estragava a outra. Eu vou aproveitar o que ela está falando para perguntar, quem teve pai com problemas assim, de coração, tem um risco maior de ter problemas no coração? Alguns problemas cardíacos são hereditários. O infarto é um, principalmente se a pessoa que te antecedeu teve infarto jovem, abaixo de 60, 65 anos. Então, eu já tive casos, por exemplo, de pessoas com 38, 36 anos com infarto e que o pai morreu aos 40 anos de infarto, por exemplo. Uhum. Isso não quer dizer que você vai ter, só que o risco é um pouco maior assim. Para a doença de Chagas não, porque é um barbeiro, é um bicho que pica, né? Uhum. É uma doença endêmica de alguma região do Brasil inteiro hoje, né? Mas de algumas regiões mais. A hipertensão é uma doença que aumenta também com a família, o diabetes idem, arritmias só algumas e válvula não. Agora, tem que dar uma olhada também, doutor, nos hábitos desse familiar ou não? Porque, por exemplo, eu estou pensando, né? Existem os casos de pais que infartaram jovens, mas que eram obesos, que fumavam, que eram sedentários. E aí, de repente, tem um filho que não faz nada disso, que se cuida. Ele tem risco só porque o pai infartou? Não, a gente fala assim, que nós temos 3 fatores de risco que são... que a gente não consegue mudar, imutáveis, ou como falavam, imexíveis, né? Lembram? Não fala isso que eu vou lembrar do imbrochável. Imexível. Não tem jeito. É terrível, uma palavra... Não tem jeito, oh, meu Deus do céu, o povo é criativo. Então, os 3 fatores que a gente não consegue mudar, que é a idade, o sexo, homem ainda tem mais que mulher, e o outro é a hereditariedade. Homens têm mais infarto que mulheres? Tem. É interessante isso. Homem tem mais infarto que mulher. Agora, se 2 pessoas infartaram com a mesma idade, no mesmo momento, um homem e uma mulher, a mulher morre mais que o homem. A mulher tem mais risco de morrer. E se a mulher morre, se for marido, ele morre atrás? Morre atrás, porque ele não aguenta ficar sozinho. O homem não aguenta ficar sem a gente. Não aguenta. É verdade, viu? Eu tô brincando, mas é verdade. Existem pesquisas que mostram isso. Os homens não se dão bem com essa coisa de ficar viúvo, não. Agora, a mulher viúva, aí já é um problema que vocês ficam tudo viúvo alegre. Eu tenho um paciente que ficou viúvo já faz uns 15 anos. E até hoje ele vai no consultório, vai cada 6 meses, 1 ano, ele fala assim, falei, ei, como é que tá? E a comida? Não tenho comido bem, né, doutor? Depois que eu fiquei viúva, já faz 15 anos. Tem que arranjar uma companheira. A Marilene diz assim, olha, boa tarde para vocês. Tenho sopro no coração, posso vir a ter um infarto por causa disso? Tenho 71 anos. Não, o sopro é outra doença, não tem nada a ver com infarto.
Tá joia. Eu tenho perguntas aqui, mas eu tenho as perguntas pelo Instagram também. Muitas perguntas interessantes. Vou abrir um pouquinho a tela do Instagram, gente, porque é justo, né? A pessoa foi lá, perdeu o seu tempo para mandar sua pergunta, também quer saber. Então vamos respeitar. A Vânia diz: fui diagnosticada com ansiedade há 1 ano. Percebi que toda vez que eu tomo café, é como se eu estivesse tendo uma crise de ansiedade. Meu coração acelera muito e passo mal. Posso ter um infarto? Olha, a ansiedade, como a gente falou, é um fator de risco. Agora, é melhor tratar a ansiedade, porque não necessariamente você vai ter um infarto toda hora que tiver a crise. E dá para tratar a ansiedade, tem que procurar um bom psiquiatra. As pessoas têm muita coisa, muito preconceito com remédio psiquiátrico. Gente, saúde mental é saúde física, faz parte. Não dá para separar a cabeça não do corpo. Eu cuido do corpo, mas da cabeça não, porque vão achar que eu sou louca. Para com isso. Sabe que às vezes nem remédio precisa. Às vezes é terapia, né? Terapia, exercício físico diminui depressão e ansiedade. Sabe que o meu psiquiatra, ele fala, paciente meu só toma medicamento se comprometer a fazer exercício físico. Pode fazer a musculação, porque é importante para a nossa saúde física, mas exercício aeróbico pelo menos 5 vezes por semana por 40 minutos. Você aumenta as endorfinas. Endorfina é o hormônio, vamos dizer assim, enzima da satisfação. Então, você fica mais satisfeito. Por isso que a pessoa que faz muita atividade física, aí ela torce o pé e fica 15 dias sem fazer, ela fica depressiva, fica triste, chora. É porque a endorfina vai lá para baixo. E vocês ouviram bem? Vocês que me veem assim, falam, nossa, Cláudia, tem psiquiatra sim, gente. Tenho. Até porque você falou... louca, né? Não, eu não sou louca. Não, porque as pessoas acham que é coisa médico de louco louco. todo mundo tem um pouco, só um pouquinho, mentira. Mas assim, gente, normal, precisei, que bom, graças a Deus tem um bom médico, graças a Deus tem bons medicamentos e tá tudo ótimo comigo. Mas você falou de quando a gente tem um infarto, eu tive a síndrome do coração partido, provocada pelo bombardeio de medicamento, que foi a dosagem errada lá do hormônio tiroidiano. Mas logo depois desse episódio, não foi por medo de morrer. Eu não sei o que aconteceu. Mexe muito com a gente. Demais. E aí eu tive uma baixa, assim, sabe? Aquela sensação ruim. Então eu comecei a tratar. E aí eu vou te falar que veio a pandemia, a gente falou, vamos parar agora? Não, melhor não, vamos esperar mais um pouco. Eu sei que eu ainda estou tomando meu medicamento. E olha, não vicia não, tá? Mas que não dá vontade de parar, não dá, porque a gente fica tão mais em paz em muitas coisas, né? É verdade. Cada caso é um caso, tá? E tá tudo bem, eu não tomo meu Synthroid, vou tomar pro resto da minha vida. Se tiver que tomar medicamento pro resto da vida, se for com orientação médica, tá tudo certo também. Verdade. Próxima tela é da Marisa Rodrigues. Ela diz, tenho regurgitação mitral discreta. Sinto muita falta de ar e dor no peito. Isso é normal para essa condição ou posso estar com problemas de ansiedade? Então, a regurgitação mitral, o que é? A válvula mitral é uma válvula que separa o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, 2 áreas do coração. Ela abre, o sangue sai daqui, vai para cá, depois ela fecha para o sangue não voltar. A regurgitação é como se voltasse um pouquinho de sangue. Por isso que a gente chama de regurgitação, como se escapasse um pouco. Se ela for discreta, ela não dá sintoma nenhum, tá? Então, provavelmente é da ansiedade. É da ansiedade. E, gente, falta de ar e ansiedade, assim, ó. Eu já fui parar várias vezes em médico lá no comecinho da minha vida, A2, que eu tive já vários mil problemas, milhares, porque quem é que não tem? Porque não é fácil. Eu tô casada há 31 anos, graças a Deus, mas que não é fácil. Mas... Você também? 31. Então, mas o ajuste do começo, para mim, foi o mais difícil. Sair do meu Rio de Janeiro e, de repente, opa, a vida toda mudada, né? E eu fui parar várias vezes no médico com falta de ar, achando que eu estava morrendo e era só ansiedade. Então é bom tratar, viu, Marisa? Porque a ansiedade depois pode dar algum problema no seu coração, que a gente já falou aqui, já aprendeu com o Dr. Hélio Castelo. Próxima pergunta, vamos para a próxima tela, da Marcela Souza, de Curitiba. Estou sentindo dor em ambos os lados do peito. Já fiz eletrograma, ecocardio e ambos deram resultados normais. Isso exclui a possibilidade de doença cardíaca? Pode ser algum problema emocional? Então, Marcela, depende do tipo de dor que você está tendo. O ecocardiograma, ele vê se o coração está dilatado, se as válvulas estão funcionando bem. O eletrocardiograma em repouso, ele só vê se a pessoa teve o infarto, se tem cicatriz ou está tendo naquele momento. Às vezes precisa de mais algum exame para investigar se essa dor é de origem
cardiológica. Então, eu sugiro que ela vá no cardiologista e... Ela deve ter ido, né, para ter feito um eletro e talvez, um eco. talvez E tenha outros exames seriam interessantes? Depende, pode ser o teste ergométrico, que é o da esteira, que ele vê como você expõe o coração ao estresse, no caso, estresse físico. Você pode fazer um ecocardiograma com estresse medicamentoso, que é um outro exame. Você pode fazer angiotomografia de coronária, que você vê a circulação toda e vê se tem obstruções. E você pode fazer a cintilografia, quer dizer, tem um monte de exames. Gente, o papo foi incrível. Quem perdeu esse assunto ficou no horário eleitoral gratuito. Eu espero que tenha sido super proveitoso. Mas depois confere lá no nosso canal do YouTube, porque tem uma conversa muito séria, importantíssima, sobre as nossas emoções e o coração. Mas depois o doutor Hélio Castelo respondeu uma série de perguntas. E o bom é que a dúvida de um ajuda o outro, né? Porque a gente tem um sistema de funcionamento muito parecido, né, doutor? Verdade. Eu quero passar seus contatos e aí eu posso dizer, quem tiver alguma dúvida pode procurar lá no Instagram, no Saúde Minuto? Pode. Então, combinado assim? No Instagram é Saúde Minuto e tem também o Hélio Castelo. Siga os dois, Saúde Minuto e Hélio Castelo. E agora sim, para a gente concluir o assunto, um recado final sobre emoções e coração. Eu acho que o recado final é boa parte do que nós falamos, né? Ou seja, a gente tem que cuidar do nosso corpo e a gente tem que cuidar da nossa mente. Os dois estão totalmente interligados, não só para o coração, mas para a saúde física total. A gente sabe que a pessoa que tem uma depressão, uma ansiedade, ela muitas vezes tem dor nas costas, acaba indo no ortopedista, achando que é coluna e não é musculação, é a musculatura travada, ela tem mais arritmia, ela tem mais problema cardíaco, ela não respira direito. Enfim, o nosso corpo, ele não vive desconectado da nossa mente. Então, trata os dois, cuide de você, se conheça, isso é o principal. Muito obrigada, doutor Hélio Castelo. Eu agradeço. Busca lá no Instagram, viu? Eu te agradeço em nome de toda a nossa audiência e até a próxima. E parabéns pelo livro. Muito obrigada.